um react e fazer alguns contrapontos, tecer elogios, críticas, tudo conforme for passando aí essa questão. A gente precisa decidir, é ou não é para seguir cegamente todas as escolhas do presidente Bolsonaro. Eu, Ana Campagnolo, penso que, como membro do partido, como presidente de diretório, eu, assim como os outros presidentes de diretório, assim como os outros deputados estaduais, devem ser ouvidos, né, para discutir as melhores estratégias. E nem sempre as lideranças partidárias, como Valdemar da Costa Neto, como o presidente Bolsonaro, terão todas as decisões 100% acertadas. Então eles reúnem, fazem reuniões, conversam e vão ajustando, lapidando as melhores ideias. Quem decidiu apertar a mão do Valdemar não fui eu, foi o presidente Bolsonaro. Eu sempre apoiei o presidente Bolsonaro. Aqui, ela começou muito bem em questionando, é ou não é para seguir todas as ordens da liderança na hierarquia. É justo o questionamento dela. Vamos seguir as ordens, não vamos seguir as ordens? Como é que vai ser? Agora, quando ela disse não fui eu que apertei a mão do Valdemar da Costa Neto, ela está tentando se eximir de qualquer que seja a situação crítica dentro do partido para jogar no suposto acordo errôneo de Jair Messias Bolsonaro. Então aqui ela já se esquiva de qualquer problema, né, para tentar empurrar pro Biruliro. Pelo menos é a minha leitura. Em 2000, eu comecei meu ativismo político em 2013, o Bolsonaro não era candidato. De 2013 a 2018, eu fui trabalhando como dava, né? Fui trabalhando sem partido, fui trabalhando na cultura, fiz manifestações. Consegui, por exemplo, em 2013, expulsar o Cesare Battisti da UFSC, basicamente sozinha com um grupo de colegas, assim, né? 3, 4 colegas. Então, nós não tínhamos um partido. Primeiro nós fomos pro PSL, deu toda aquela confusão. Mas quem escolheu o PSL também foi o Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu o PSL. De novo, imputando novamente um erro aí no Biruliro. Ele acertou nessas questões? Eu também não estou dizendo que ele acertou. Mas, dentro do raciocínio dela, já são 2 erros. E isso, lá na massa cinzenta do indivíduo, acaba criando a tal da dúvida, que daí aonde chega alguns argumentos um pouco mais, diga-se de passagem, sólido, acaba minando e dizendo, nah, vamos abandonar esse louco aí e tal, e pá. E sobre ela ter começado ali a batalha dela antes e tal, e coisa e tal, é méritos dela, aí é sim um acerto que ela teve, porque ninguém simplesmente chegou para se eleger simplesmente porque estava na aba do Bolsonaro. Ajudou? Ajudou. Mas se não tivesse construído pelo mínimo de uma base, essa aba não seria uma sombra suficiente. Confusão. Logo no início, metade dos deputados federais traíram o Bolsonaro. Você lembra dessa lista? Frota, a galera, lembro Isso, bem. tinha uma lista, extraíram o presidente Bolsonaro, se destruíram, não tinham pauta, não tinham valor agregado, não tinham uma história, se destruíram. Aí esse time que sobrou, esses 50 deputados federais, precisavam de um novo partido, não dava mais pra ficar no PSL, que foi invadido, né, por pessoas e tal. Aí o Bolsonaro fez o acordo com o Valdemar. Então, foi o presidente Bolsonaro que fez. Eu, como tenho que tentar ter sempre o máximo respeito, ainda que divergindo, tenho que falar com respeito, tenho que considerar com respeito as decisões do presidente Bolsonaro, tenho que respeitar a decisão de que ele escolheu trazer todo mundo pra dentro do time do Valdemar. Aí, ó, ela voltou de novo a dizer que foi ele que fez. Sobre ela dizer que concorda ou não discorda e tal, tem que divergir, eu concordo. Tem que divergir mesmo. É claro que divergir, mas se, como ela mesmo disse ali, se a decisão for tomada, aí tem que seguir aquela decisão. Mas, em divergir, não tem nada de errado em divergir. Nós estamos divergindo um do outro, talvez você que está assistindo aí vai achar redondamente equivocado o que eu estou falando aqui, faz parte do jogo. Então, divergir faz parte. O problema é que, dentro dessa, como que eu posso dizer, independência, dentro dessa divergência, melhor dizendo, acaba colocando um certo veneninho, né? Aí que não, que errou, né? Eu sou do time do presidente Bolsonaro, tô no PL e continuo no PL. O presidente tá no PL, não tá? Ele saiu do PL? Não saiu. Ele escreveu uma carta dizendo, Valdemar, não gosto dele. Todas as entrevistas que eu vi do Valdemar, ele disse, eu faço o que o Bolsonaro me pede, estou aliado ao Bolsonaro. Pra ele convém, também isso tem que dizer, vai dizer contra. Então, mas é maluco? Imagina só, como é que uma deputada estadual, um vereador, vai se posicionar contra o presidente do partido, alegando ser mais bolsonarista que o presidente do partido, se o Bolsonaro, em pessoa, quer o acordo que ele mesmo sustenta com o Valdemar? Mas é Marco Feliciano, um cara que era aliado. Você acha que tem nomes melhores como o Derrite?
Felipe, né, Marco Feliciano. Marco Feliciano, pra quem não me conhece, tá chegando agora, o meu trabalho tá começando agora nessa questão de pitaco político aí, mas eu trabalho na internet desde 2012. E também já fui atuante dentro da igreja, mas chegou um momento que eu pedi meu bonezinho sair. Não a questão de abandonar a fé cristã, mas a questão de não tá bom desse jeito, então vou me retirar. Eu congregava em uma igreja vizinha, entre aspas, por causa que a gente mora aqui numa cidade, a gente que eu digo eu, mora aqui numa cidade pequena. Mas, então a gente chama de vizinho. Mas ele foi chamado, ou melhor dizendo, contratado, né? Porque foi na época que começou a dar os cachês pros pastores, como que eu posso dizer assim, os pastores popstars. E Marco Feliciano não era, nem sonhava, quem sabe, em ser deputado. Ele esteve aqui para ministrar, não sei bem certo assim o que deu, mas diz que inclusive pelo próprio pastor que era presidente na época, que hoje já não está entre nós, disse que porque não foi atendido alguns pedidos do deputado, que agora é deputado, ele simplesmente era para ter ministrado a palavra no sábado e no domingo, ele pegou e canelou, foi embora. Acho que nem ministrou no primeiro dia, ou algo semelhante assim. Eu não era da igreja, e inclusive aonde eu trabalhava, que era uma rádio gospel, o proprietário da rádio disse para mim, não quero que dê palanque para esse cara aí. O porquê será? Por exemplo. Ótimo. Agora, isso aconteceu algo muito... O problema de São Paulo estar escolhendo esse nome e não outro também é do Partido de São Paulo e da militância de São Paulo. Perfeito. E eu vou te mostrar por quê. Em Santa Catarina aconteceu a mesma coisa. Né? Por uma situação ali, tentaram tirar um dos nossos melhores nomes, que é a deputada Carol Detoni. Perfeito. Eu, como membro da militância, eu não sou quase ninguém ali, se for considerar, porque eu sou deputada estadual, ela é deputada federal concorrendo ao Senado. Eu não vou mudar a minha posição para ser federal, continuo estadual, que é uma posição modesta, né? Na eleição que vai ter esse ano, é o cargo menor que tem, é o que eu vou disputar. Mas nós tivemos uma militância organizada da própria Carol Detoni, 150 prefeitos, a minha, e nós pressionamos o partido. Não queremos que a Carol Detoni saia, queremos que ela fique. E ela ficou, não é? Porque nós tivemos coragem de questionar, inclusive, e lutar para que a Carol Detoni ficasse. Ela também... Essa primeira parte aí que você falou, Ana, eu até concordo contigo. É válido, 100% válido essa parte que você falou. Brigar pelos teus e brigar pelo espaço. O problema é que não ficou só nisso, né? Aí você poderia ter estendido também. Mas tudo certo. Até aí eu não vejo problema em defender o seu amigo, a sua amiga, ou quem você acha que tem que defender, mesmo que vá te custar alguma coisa, principalmente aí do capital político. Mas, nesse caso aí, eu até te parabenizo, porque são poucas pessoas que saem em defesa de outra pessoa. O problema tá na extensão desse problema aí. Não estava saindo pelo Novo? Você lembra que saiu matérias? Carol Detoni começa a negociar com o Eduardo, presidente nacional do Novo. Ela ia sair, nós íamos perdê-la do partido. E eu fiz um esforço, outros fizeram junto comigo, Dona Michelle ajudou também, e conseguimos manter o nome da Carol Detoni como nossa candidata. Quem é a militância que está lutando, pressionando o partido, que talvez esteja disposto a colocar a sua cara a tapa para defender o nome do Derrite, para defender outro nome? Mas é o que eu tô te falando. Você tá dizendo, por exemplo, de um estado que ali, quem olhasse de fora... Eu sou o Valdeco, vou olhar de fora. A hora que vocês levantaram o isqueiro da briga... Eu tenho uma puta numa empresa. Eu tenho que olhar e pensar, calma aí. Tá dando muita repercussão. Aquele nome ali é certo. Porque não faz sentido, Carlos. Porque tá todo mundo discutindo a união da direita. Mas é uma união que permite o debate, que permite a construção? Ou é uma união, um fala e outro obedece? Não, é ideológica. Felipe, por que o Carlos não faz sentido? Porque é do Rio de Janeiro? Então, nesse caso, a Simone Tablet lá também não faria sentido em São Paulo. Marina Silva não teria rodado o país aí em estado se candidatando. Randolph Rodrigues não estaria lá no Amapá. A própria Ana Campanholo não teria
apoiado aquele cara, aquele cidadão que era de São Paulo e candidato a vereador ali para uma cidade de Santa Catarina. Por quê? Para uns vale, para outros não? É meio que incoerente, né, esse ponto de vista. Tem que é uma obedecer ou imposição. tem que discutir? Esse Mas é o ponto. é disso que eu trato todos os programas que eu falo aqui. Então, mas é isso que tá em xeque, isso que tá falando na pergunta de ouro, é isso que tá em xeque na direita do Brasil hoje. Basta uma ordem e todos devem obedecer, ou é preciso construir? Qual é o limite da lealdade? Eu perguntei pro Satier sobre isso. Eu acho que é preciso construir. Essa ordem vem, mas ela pode ser contestada. Claro que quando já é exposto ao público, já teve muito embate, né? Mas também não devemos ser cavalo de padeiro, né? Simplesmente porque veio uma ordem. Mas se entrou num consenso, mesmo que você não gostando, você que eu digo, não no quesito Ana agora, mas no quesito você, eu, nós, mesmo que o meu grupo não gostou, mas se entrou num consenso, a partir dali, então, deve ser acatado. Nicolas e Flávio pudessem estar vindo, quem você apoiaria dos dois, com mais chance? Aí ele teve coragem. Aí ele falou, eu iria no Nicolas porque não tem um passado a ser explorado, como o Flávio vai ser explorado. Nem começou demais. ainda. Nem começou já. E nós temos que nos preparar para defendê-lo, porque Exato. por algum motivo estranho, a esquerda ainda não abriu fogo contra o Flávio, né? Você não vê uma avalanche de notícias, você não vê a vida dele sendo escavada até o limite e uma... Claro que ele já está sendo atacado, nós já temos que defendê-lo, né? A militância que eu construí em Santa Catarina, que nós construímos através do meu gabinete e do meu grupo, e a militância que outros deputados construíram, nós temos 11, né? Estaduais, agora temos 14. A militância que cada um deles construiu vai trabalhar pro Flávio. Disso nós não temos dúvida, mas é só uma constatação. Ainda não abriram fogo, não começou a guerra ainda contra o Flávio. Sim. Vai começar, e quando começar a gente tem que Você estar falou que você não tem dúvida que teu grupo, a militância, vai trabalhar a favor do Flávio. Mas tem a ala familiar, vou falar assim, bolsonarista, que tem grupo, também tem orquestração, digamos assim, até midiática, acha que não. Acha o quê? O que estão fazendo com o Nicolas, por exemplo? Acham que o Nicolas vai trabalhar pro Bolsonaro? Não, tá Vai uma trabalhando loucura. pouco, que não tá falando nada. Como que não? Tudo que o Nicolas grava, algum vídeo que ele faz tem milhões de acessos, derruba a lei. Segundo Paulo Figueiredo, a cada 100 postagens, só 2 falam Sim, do Flávio e de maneira indireta falando dele. Não, para lá. Derruba a lei? Não, né, Campanholo? Ajuda a derrubar a lei. O vídeo, ele é muito bem-vindo e tem muita gente que diz que não vale nada, mas pra mim, vale. Mas o que derruba a lei são os acordos em que se chega a um denominador comum, abre-se exceções de alguma coisa e bota pra votar. Isso é o que derruba a lei. O vídeo dá só uma força. Não é derruba a lei. Ele mesmo, na verdade. Tá bom, mas vamos lá. Não é loucura? Vamos lá, pensa comigo, vamos pensar estrategicamente. Durante o governo Bolsonaro, a gente tinha... O Bolsonaro era presidente da República. Nós tínhamos ao redor dele um monte de puxa-sacos que ficava o dia inteiro só... Tu ia no Instagram daquele deputado, ele não tinha uma pauta, ele não tinha uma bandeira, ele não entregava nada, era só Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Esses caras que não têm trabalho, que não têm história, que não trabalham nos bastidores, que não constroem nada como o Nicolas constrói, esses caras não conseguiram dar o suporte que o presidente precisava. Para que um presidente seja forte, ele precisa que as pessoas que o apoiam também sejam. Se todos que me apoiam são pessoas que só existem porque eu as escolhi, você entende? Se eram todos um bando de vagabundos inúteis e eu tiro esse cara de onde ele estava e ele só existe, ele só tem uma vida por minha causa, sou eu que vou ter que ficar a vida inteira sustentando e carregando esses caras. Eles não vão conseguir me dar suporte. Nós deveríamos, como direita, agradecer grandes lideranças que surgem, impulsionadas aqui ou ali, e que se confirmam, que trabalham, que entregam resultado. Porque quem é forte e cresce forte é quem mais consegue dar suporte pro político que tá lá em cima, você entende? Nesse caso, congratulations, ó. Parabéns, Emília. Nesse caso, concordo contigo. Tá certíssima. Né? Ficar aí lacrando só na internet não resolve nada. O que vai resolver é o diálogo, é o tete a tete, é você ir aí na comunidade e mostrar que as coisas podem sim ser resolvidas e se colocar à disposição para resolver. Parabéns. Nesse quesito você tá certo. Imagina uma pirâmide. Quem está abaixo do presidente Bolsonaro não pode ser um mero jornalista. Nós tivemos diversos deputados que se tornaram simples Mas jornalistas. é daqui que eu não entendo, por exemplo... Por que atacam o Nicolas? Porque tem pauta Mas própria. é daqui que eu não entendo por que vocês permanecem debaixo. Não, Ana. Aí também não, né? Ataque, não. Claro que tem os emocionados por aí que estão só a crítica pela crítica, mas atacam. Atacam, você tá englobando, né? Críticas, né? Ácidas, fortes. Ou algo... Agora, ataque é palavra dos canhotos aí, né? Quando são... apresentado o contraponto pra eles. Ai, estão me atacando. Dessa tutela. Vocês quem? Todo mundo da PL, pô. De qual tutela?
Você acabou de dizer o quê? Várias vezes no programa. Bolsonaro quem apertou a mão do Valdemar. O Bolsonaro quem fez isso. Então a gente tá no partido porque a gente seguiu ali. Até quando? O nosso melhor nome... Meu ponto é até quando? É que o nosso melhor nome com chance pra eleger e tirar o Lula é um nome vinculado ao presidente Bolsonaro. Ao ex-presidente Bolsonaro, não é? O que é mais fácil pra você? Encher teu Instagram de notícia do Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, ou ir pra rua todo dia, de segunda a segunda, visitar sindicato, visitar instituição, visitar associação, ver o que as pessoas precisam, ligar pra um, ligar pra outro, tentar resolver o problema dela, destinar recursos, e aí sim construir uma amizade e depois voltar nessa pessoa, nessas milhares de pessoas e dizer, nosso candidato é o Bolsonaro. Se esses deputados, puxa-sacos, tivessem construído base eleitoral, eles teriam uma militância organizada. Vamos dar um exemplo. Eles teriam, na última eleição, em Minas Gerais nós temos 800 municípios, Santa Catarina temos 300. Eles teriam, cada deputado teria que ter umas 500, 800 lideranças, um nome em cada cidade. Em Santa Catarina, tá aqui o nosso mapa do estado. Não sei se dá pra ver aí. Olha, cada um desses pontinhos do mapa aqui, ó, é um lugar onde eu estive, entreguei recurso e tenho uma liderança. Um vereador, um secretário de Estado ou um cargo comissionado que está dentro da prefeitura, na saúde, na educação, um farmacêutico, um médico, um professor, certo? Essas pessoas todas aqui, eu vou telefonar pra elas quando começar a campanha. Elas vão saber todas qual é o endereço pra pegar o material. Nós vamos fazer uma formação com elas. Quais são os melhores argumentos pra defender o Flávio Bolsonaro? Como nós vamos descredibilizar, derrubar a credibilidade do Lula, falar quais são os pontos mais fracos do governo Lula. Todas essas pessoas aqui desse mapa que a gente construiu nos últimos 4 anos vão trabalhar pro Flávio. O que é mais fácil? Olha que isso aqui, daqui pra cá são 9 horas de carro. Isso significa que eu sacrifico tempo com a minha família. O que é mais fácil? Eu fazer isso daqui, eu estou em todas a gente passa por 15, olha, de 10 a 15 cidades por semana. Todas as semanas. Fazer isso daqui ou pegar uma foto do Alexandre de Moraes com o Bolsonaro e publicar. Absurdo. Poxa, é claro que o presidente Bolsonaro chegou gigante em 2018 na urna e em 2022 estava enfraquecido porque boa parte dos seus melhores deputados que deveriam ter feito isso daqui, os caras só ficaram sendo o que a gente chama de deputeg, né? Só ficava no Twitter, só ficava lançando hashtag, estamos indignados, não vamos aceitar isso, pelo amor de Deus, não vamos aceitar como? Não tem o que fazer. Agora, porra. Novamente, concordo aí com a Ana nesse quesito aí. Se não tem base, se você não vai lá no tete-a-tete, não vai lá mostrar que você interessa pela pauta do povo, aqui pela internet, a pessoa pula o vídeo a hora que ela quiser. Ela dá uma olhada, não vou escutar esse louco aí, passa. Agora, quando você chega lá e se coloca à disposição para resolver um problema que a sociedade, a comunidade, o interior, o agricultor, o pedreiro, o servente, a pessoa, o microempreendedor ou qualquer uma outra questão social, aí você começa a criar base. Nesse quesito, ela está certa. Não adianta a gente ficar só olhando a crítica pela crítica. Agora, é claro que deixa a desejar, e muitos estão cobrando, eu principalmente cobro, não é a questão de postar e repostar e ser um deputec. No caso aqui, que é o que está sendo mais cobrado, que está a segunda liderança do Brasil, segundo eles e vocês, que você também faz parte aí da bancada do Nicolas, é que cadê o palanque do Flávio lá em Minas? Tá nessa picuinha tentando. E o Nicolas, por mais que ele tenha uma força, um conhecimento, é um cara jovem, tem futuro na política, é claro que ainda vai depender de muita atitude que ele vai tomar, né? Porque se ele resolver peitar, aí pode dar ruim para ele. Mas, por mais que ele tenha essa força dita, que dizem, ele não tá conseguindo transferir voto lá em Minas Gerais. E isso que o carinha tem a máquina na mão. Então, não tá na hora de rever algumas coisas? Aqui no meu Paraná, é contra meu gosto. É contra meu gosto. Quem sou eu também, né? Mas pelo mínimo tem um voto e aqui no bairro onde eu moro eu consigo, e na cidade onde eu moro, aí num contexto geral, eu consigo influenciar aí pelo mínimo até umas 100 pessoas aí pra dizer, vote no fulano. Ou não vote no fulano. Consigo pelo menos isso aí no corpo a corpo, no tete a tete. Então, por mais que eu sou contra, mas já tá feito agora aliança com o Moro e tal, etc. Só não vai ter meu voto, porque daí vai ter a opção ali daí ali é escolher o menos pior. Então só não vai ter meu voto, o Deltan Dallagnol. Porque daí tem outras opções. Agora, para governador, tá mostrando que ou é Moro ou é os canhotos. Porque os outros não têm força para ir pro segundo turno. Então, eu vou levantar bandeira ou ficar aqui de lero-lero, lenga-lenga para simplesmente
inviabilizar a candidatura do Moro. Então, pessoal, quem quiser divergir, tranquilo, faz parte do jogo. Mas pessoal, então resolvi. Vamos dar o benefício da dúvida. Vou dar o benefício da dúvida pro Moro. Apesar de que, né, vai saber. Mas enfim, tá feita a aliança. Então, aqui no Paraná, Peroci Peronô, eu vou, então, aí de Felipe Barros e, contra meu gosto, porém, dentro do acordo feito, também de Moro. Não vou de Deltan, vou de Cristina Grêmio, que pra mim, no meu ponto de vista, é menos pior do que o Deltan. Porque tem opção. E se não tiver eles, vou com qualquer um outro que pense um pouco semelhante a eu. Por exemplo, em 2018 eu fui de Zé Boni. É um cara do agro aqui do Paraná e tal. E lamentavelmente de Flávio Arnes, que é esse carniça que está lá. Mas o Flávio Arnes era justamente para tirar o Requião, que era uma outra carniça. Mas carniça por carniça, eu acho que se o Requião tivesse ficado lá, ainda seria melhor do que se caganeira do Flávio Arnes. Flávio Bolsonaro. Mas o que tem de tão mal assim? Não sei, eu tô te perguntando. Eu olho pra um cara que tem um retrocesso histórico e falo, vamos pegar o patrimônio dele, é condizente com o salário dele? Ou ele faz milagre igual o filho do Lula? Eu quero saber. Eu tenho o direito de saber. Eu até tentei. Tipo, não. Eu tentei. Isso é uma pergunta. Mas você acha que esse é o momento pra saber isso? Aí é que tá. Eu acho que primeiro turno é. O Lulinha recebeu Não, mas, Ana, 129 milhões? Não, a mulher da Alexandre Moraes. Tu acha que esse é o momento de fritar não o se candidato? trata desse momento. Esse é o momento porque só tem esse momento. A gente não discutia isso até agora porque não sabia quem era que vinha. Se viesse a Michelle, por exemplo, talvez ninguém perguntasse isso. Se viesse outro nome, talvez ninguém perguntasse isso. Mas tá vindo esse nome. Eu tô no primeiro turno com uma pá de candidato. Eu sou o povo. Eu sou de direita, me digo cristão, pela verdade. Aí eu vejo uma parte de gente em comentário relativizando. Não é hora, olha só. Não, eu também não acho que esse argumento do PT vai voltar. Cara, isso é um absurdo. Isso é... Não, o que o maior partido do Brasil vai fazer se não apoiar o candidato do partido? Lembra que eu te falei? Que eu não acredito em grupos? Beleza, o dono do partido indicou o Flávio. Mas a minha questão não é essa, eu não acredito em grupos, eu acredito em pessoas. Então, por exemplo, você tá na minha frente. Se o Nicolas estivesse aqui, eu perguntaria pra ele, vou perguntar pra você. Porra, mas por quê? Você é do partido. Você pode me dizer, vou apoiar porque, veja, é o que o partido indicou. Exatamente, é por mas isso. Então, mas olha que problema a gente tem. Porque eu também sou povo. Sim. Eu olho e falo assim, caramba, não tenho tesão nenhum naquele cara, velho. Zero. Será que o pessoal da esquerda ficou feliz com o vice do Lula? Não, o nome dele? Alckmin. O Alckmin. Que falou que o Lula ia voltar. Já ficaram felizes? Não. Aí eu te pergunto. Nós falamos deles. Olha aí, são os incoerentes, são os hipócritas. Isso. Mas eles não falaram nada, aceitaram o Alckmin e foram pra urna. Isso. Se eu aceito estar no partido do Valdemar, você mesmo já disse todos os problemas pregressos que ele tem, por que eu não aceitaria apoiar o Flávio? Esse é o problema. Que é menos que o Valdemar. Então a gente volta pra primeira pergunta que eu te fiz. Por que permanecer nesse partido, Ana? É porque foi o partido onde eu construí base. Por causa das pessoas, eu tenho relacionamento com as pessoas. Eu tenho 70 vereadores no PL, tenho alguns vereadores fora também. Mas essas pessoas, elas foram na casa do vizinho, do primo. Eu te entendo. O que o cara o que o presidente, qual é o nome dele de novo? Desculpa, o presidente lá da Câmara dos Deputados. O nosso, o Júlio Garcia. Júlio Garcia. O Júlio Garcia, ele tem o cara do PT do lado dele, do modo de falar, né? Ele tem lá uma amizade, bom relacionamento com todo mundo de todos os partidos. Ou seja, o que você tá me falando? Que aquele cara ele conseguiu transitar em todos os partidos. Que ele tem mais poder do que todo mundo. Ótimo. O que você me disse quando você fala assim, mano, eu tenho esse cara aqui é do PL, tá em todos esses lugares. Olha a loucura. Eu vejo nesse cara aqui, o Felipe, um cara que aparentemente tem um bom coração, né? Um bom coração, assim, ou seja, boas intenções. Mas o mundo está cheio de boas intenções. Mas, apesar de que as boas intenções ajudam a mudar, porém, não é a 8 ou 80. Se eu brigar com o meu vizinho, se eu disser, não, tem que ser desse jeito, se um dia eu precisar dele, eu não vou conseguir. Então, na política é muito mais, que nem os outros, o fuio é muito mais embaixo. Esse cara tinha que olhar pra você e falar, independente de onde você estivesse, ele tinha que estar do teu lado. Não, os meus vereadores vão comigo. Então pronto. Mas é que eu tenho que pensar neles e em mim, né? Eu sei. Eu também tenho que pensar neles. Porque eles Mas também eles não vão perder nada, eles não perdem vão o mandato se eles saírem do partido. Não, se eles saírem do partido. Eu não tô falando que eles têm que sair, eu tô falando que Sabe algo... como é que... tô falando com você. Matemática. Ana Campanholo sai do PL. Isso. Como é que o vereador do Que é do PL PL. vai apoiar um candidato de outro partido sem incorrer em fidelidade partidária? Essa é a grande questão. Eu vou criar um problema pros meus Eu 70 sei que você vereadores. vai E criar. quando eu apertei a mão deles, eu prometi pra eles que nós íamos construir soluções juntos e não criar um problema. Nós, como conservadores, temos que entender o seguinte. Eu vou citar uma frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset. Ele diz o seguinte: nós somos. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ortega y Gasset. Eu sou o que eu queria ser. O meu conservadorismo, os meus pensamentos, os meus ideais. E as circunstâncias. As circunstâncias ingessam a possibilidade de atuação desses princípios que eu tenho. O problema não é a desses casa, valores. o problema é na casa. Sim, mas eu não posso demolir a casa. Não é a casa, é o fundamento. Por Mas exemplo, tem que ser substituído, o Ricardo Salles, ele saiu do PL e foi pro Novo. Ele está enxergando o Novo um futuro de direita pro Brasil. Ele tá enxergando.
eu já ouvi as entrevistas dele. Então, ele tá enxergando. Pode estar errado? Pode. Pode estar errado, mas, tá certo. Então, mas a intenção dele, ele olhou pro partido que ele tá e falou, cara, aqui eu não me encaixo mais. E ele fez chance grande de perder. Só que quando eu olho esse cara coerente, eu falo pra ele aqui no programa ao vivo, eu falei, você tem meu voto. Tudo bem, mas a Porque ele é derrota coerente. dele soma em que no projeto? Mais uma vez, dessa vez de novo vou ter que concordar aí com a Ana. A derrota do Salles soma o quê no projeto? É melhor perder de pé do que ganhar de 4. Tá lá com aquelas negócios lá das comissão. As comissão não vale nada, mas através das comissões é que muita coisa conseguiram travar, outras nem tanto, mas faz parte do jogo, não tem muito o que se faça. Se levar no 880, não vai conseguir chegar, vai ser vai ter o ego massageado pelos votos que teve e não vai resolver o problema, né? Quem votou nele... Vai ter convicção. Mas tudo bem, mas só, E não só isso, mas filha. só de boas ações, Calma, boas Ana. intenções não dá, Calma, né, não só Felipe? isso. O que ele disse pra mim? Uma coisa que eu tenho que aplaudir o Salles. O Salles é digno de aplauso. Ele veio falar assim pra mim, meu irmão, se eu ganhar, quero ganhar com a minha consciência tranquila. Se eu não ganhar, tá tudo bem. A minha vida vai seguir. Eu não acho que a tua crítica é... A vida dele vai seguir. E a vida dos outros. Porque ele não teve a inteligência de fazer algumas concessões. Eu volto a dizer, concessões e exceções é válido dentro da política. O que não vale é você abrir mão de convicções. O que é convicção, que é o caso do Felipe, parabéns para ele ter uma convicção, por mais que seja uma convicção tanto rígida, mas é uma convicção dele. Então, parabéns pela convicção dele. Mas somente a convicção, sem o diálogo, sem aí algumas exceções, meu irmão, não vai a lugar nenhum, não adianta. O mundo não gira em torno do meu teto. Se eu sair ali fora, eu vou encontrar um branco, um amarelo, um pedreiro, um banqueiro, enfim, cada um com suas necessidades e prioridades. ela é infundada. Porém, dentro alguns partidos tem dono. O PL tem dono. E esse dono é forte. Eu diria, o Valdemar é forte e o Bolsonaro também é forte. O partido PL está abrindo, chamando as pessoas e pedindo a opinião delas, dizendo, vocês são livres para comentar, vamos construir juntos. Esse é o cenário dentro do PL? Tu acha que é esse o cenário? Não é. É um cenário de cobrança, imposição, questionamento, exposição e crítica. É esse cenário. Dentro desse cenário, as lideranças que já estão consolidadas dentro do partido, por exemplo, o Nicolas, é uma grande liderança, está consolidado dentro do partido, não em outro. Esse líder, ele deve queimar todo o seu histórico, queimar toda a sua trajetória, queimar todas as suas chances eleitorais por uma divergência ou outra que ele possa ter contra um nome ou outro. Aí poder pelo poder ou é Brasil? Mas assim, você acha que todas as pessoas são prontas para essa conversa? Porque eleição é número. Você acha que uma conversa 100% sincera, expondo todos os pontos racionais, alcançaria a maioria das pessoas? Aqui mais um ponto que eu concordo com ela de novo, né? As pessoas não estão preparadas para uma conversa racional. E não estou dizendo que ela está preparada. Mas o ponto que ela levantou é válido. As pessoas não estão preparadas para ter conversa racional no quesito político. Por causa de quê? Por causa de muito lacrador de internet e também muitos que, em vez de ter um debate racional, começam a jogar nós contra eles contra nós e vivemos sempre nesse pé de guerra aí. Pessoas de modo a mudar os números da eleição? Não. Então, pra que essa conversa, então? Questão... Eleitoralmente não, falando. disse pra Carol de Tony vai vir pro Senado lá, vai conseguiu? Então, graças ao esforço que nós fizemos, ela estava saindo do partido, em denunciar que queriam tirar do partido, que ela não podia sair, que ela era um nome unânime no Estado, nós conseguimos mantê-la como pré-candidata. Mas a convenção é só em julho. Isso, aí eu vou te fazer uma pergunta. E se tirarem ela pra vir o Carlos? Então, se o Amin não... Eu assim, não tô torcendo... Porque o pessoal fala uma coisa que você descreve e acha que você tá torcendo pra aquilo acontecer. Mas eu penso que existe ainda a possibilidade de tirarem o nome da Carol se, por exemplo, a candidatura do Amin e a candidatura do Carlos decolarem juntos, ou, exemplo, se a Carol e o Amin decolarem e o Carlos se sentir eventualmente ameaçado, poderia pedir pra tirar a Carol, né? Pedir pra Carol abdicar da vaga. É uma possibilidade. Se acontecesse, como é que você ficaria? Eu sou há 2 anos a maior entusiasta do nome da Carol como senadora, porque ela, mestre em Direito Público, foi presidente da CCJ, presidente da Frente Parlamentar, é uma mulher séria, viveu, nasceu, cresceu, trabalhou em Santa Catarina. Eu estive com o Bolsonaro em novembro de 2024, no final do ano de 2024, pessoalmente com ele, com a Carol Detone, aquele desqualificado Jorge Seifa estava lá junto. Eu falei com o presidente... Opa! Aí sim é um ataque, né? Aí já discriminou, já rebaixou o coleguinha, né?
Aí eu discordo da vossa senhoria, doutora Emília. Presidente, nossa próxima candidatura do Senado tem que ser a Carol, nesse dia. E ele disse, eu vou ver com os meus amigos, ele tem amigos ali em Santa Catarina, um dos amigos do Bolsonaro é o Amin. E ele disse que ia consultar isso primeiro, mas eu fui em novembro de 2024 já dizer, olha, sou do PL Mulher, sou amiga da dona Michele, a Michele me escolheu pro PL Mulher, nós temos um nome feminino forte e torci muito. Se tirarem a Carol Detone por qualquer razão, eu vou novamente me posicionar com a educação que eu tive no passado, dizendo que é um absurdo, ela é o nosso melhor Será que com a mesma educação que acabou de mencionar o coleguinha? nome. E se você tiver que fazer campanha pro Carlos? Vai lá? Não, eu não tenho que fazer, eu vou fazer. Vai fazer. É claro, é no meu partido. Aí, ó, aqui, ó, eu vou fazer, ou seja, agora é tudo pré, tá tudo entre gato e rato. Lamentavelmente acabou vazando aí a treta, mas eu já volto a dizer, eu não sou conhecido, agora que eu comecei aqui o meu trabalho, trazer os pitacos nessa questão aí. Então não sou conhecido nem a nível de estado e muito menos a nível de Brasil. Mas, a nível aqui de município e de micro-região, eu sou conhecido. Tenho um certo acesso aí na questão pelo esporte e também já trabalhei dentro do âmbito político. E essa briga existe e existe. Eu já bati na mesa, inclusive, aí por questões de acordos. Ou é ou não é. Tudo interno, é claro, por isso que eu não estou expondo nome aqui. Mas, depois que ajustou o negócio ali, vai que vai. E às vezes não é porque você bateu na mesa que você é inimigo. Você bateu na mesa porque você acreditava que tinha que ser daquele jeito e tá tudo certo. Agora, no momento em que você expõe, aí lamentavelmente vai esticando. E daí cada um tem seu argumento, cada um vai puxar para um lado, para o outro. Inclusive, é o que eu estou argumentando aqui. Mas ela está dizendo ali, por mais que... linguagem corporal, que nem lá o Não Minta Pra Mim, né? Por mais desse... assim, é aquela... Vou ter que fazer a campanha, como ela mesmo acabou de mencionar ali. Ele é do meu partido. Então, nesse caso, ela está junto com o pessoal do partido, né? Então, é válido. Eu acho que é válido aí o debate. O problema é que alguma coisa estava indo para debaixo do tapete, por debaixo do lençol, e quando foram expostos, ficar louco dentro das roupas daí, né? Você entende que, assim, por mais que existam Eu juro que eu te milhares entendo. de divergências... Porque você pode ser, inclusive, penalizado e expulso do partido. Não, eles não fariam isso, mas... Eu sei que não faria, porque tu vai ganhar voto pra caramba e vai dar dinheiro pra eles. Eu sei Exatamente, disso. foi um cálculo matemático. Mas não é triste? É muito triste que o meu valor seja atribuído só a votos, porque eu acho que eu tenho um valor que Claro que excede a isso. Mas é como as coisas, você entende? É como as coisas são. Eu não posso mudar as coisas, a não ser que eu me adeque a como elas são, e de dentro do próprio processo em que eu estou inserido, eu comece a galgar pequenas mudanças. Isso é um princípio que serve para sistemas biológicos, econômicos. É um exemplo, o seu corpo está doente. Adianta, eu nego essa doença, eu não quero essa doença de jeito nenhum. Eu me nego a tomar um antibiótico, eu não deveria nem estar tomando esse... Tá, agora tem uma questão aqui que é essa fala dela, eu tenho que entrar dentro para mudar. Aí tem duas questões que são válidas, porém uma é válida só para o lado dela e a outra é válida para o contexto geral. Não estou dizendo qual das duas ela está tendo, mas uma delas é entrar e implodir por dentro e sair como bambambam, ou entrar e literalmente fazer com que os espaços que hoje não está tendo possa haver. Então, ela leva para uma interpretação dúbia aí essa questão aí dessa aí eu tenho que entrar, né? E em vertendo, né? Aí minando a questão aí de dentro para fora, né? Então, minando dentro para fora para no quesito deixa comigo, ou minando para conseguir fazer com que entre num debate e que as coisas melhorem.
antibiótico, porque não era nem pra eu estar doente. Não adianta você fazer isso, você tem que colocar pra dentro do seu corpo, no sistema doente, um antibiótico, um antídoto que circule por ali, que com o tempo certo Mas de consiga novo, o eliminar. teu exemplo tá muito ruim, desculpa. Porque é o seguinte, não é uma questão de não tomar o remédio e ficar negando. É buscar outro remédio, porra. Tem outro antibiótico bom também. Pode ser. Por que tem que ser esse aqui? Pode ter outro bom lá. Pode ser, mas agora que o partido já escolheu. Você faz o quê? Aí, olha, entende graças a Deus, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu tenho convicção plena. Tipo, política. Eu não serviria, todo mundo me chama de puritano, acho que eu sou um iludido, mas é exatamente sobre isso. Não é pra mim. Exatamente por quê? Porque eu não teria esse estômago. Não vejo o Felipe aí como um iludido em si, mas vejo ele como uma pessoa que usa muito da analogia para tentar impor o que ele acredita, mas quando se é usada a analogia para rebater a analogia dele, aí ele leva para o campo que não vale. Então, eu compreendo aí a Ana em vários fatores, assim como em vários fatores também acho que ela está equivocada. Faz parte do jogo, assim como muitos que estão assistindo aí vão achar que eu sou um idiota ao cubo, assim como uns quantos vão dar parabéns. É tudo dentro do cronograma para quem está exposto, porque é aquela história, não importa o que você faça, vai ter sempre quem critica e sempre quem elogia. A questão é de você saber separar o espinho da carne. Mas enfim, e você? O que acha de tudo isso que está acontecendo aí? Deixe seus palpites aí nos comentários. Diante disso, eu agradeço cada um pelo carinho da sua conexão, por estar nos prestigiando até esse exato momento. Eu sou Marcos Prudente, essa é a PAN TV. A gente faz com e por você.